Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu no sexto episódio da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Pra quem não sabe, eu estou postando os vídeos com resumos dos episódios de Grey's Anatomy. Então, se vocês gostam de Grey's Anatomy, se vocês gostam do conteúdo de Grey's Anatomy, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like de vocês e não esquece de compartilhar nas redes sociais de vocês para ajudar o canal a crescer ainda mais. O sexto episódio foi um episódio de Halloween, mas que teve muito mais informação, muito mais história, muito mais desenvolvimento do que o episódio passado, que eu sinceramente achei o mais fraco até agora durante essa temporada. Não sei se vai ter outro pior do que esse episódio 5, mas o episódio 6 compensou. Tava muito bom, tava muito gostoso, tinha muita coisa acontecendo, então valeu muito mais a pena. Esse episódio 6 tava muito bom. A gente já começa ali com a Meredith presa por conta das consequências dela ter deixado de comparecer lá na audiência com o juiz, que ele resolveu que ela deveria terminar de cumprir a pena dela presa. Então ela está na noite de Halloween presa, tentando ver se ela pode ser solta para que ela possa passar o Halloween com os filhos dela. Nisso ela tem aquela colega de cela ali dela, Paula, que no começo tá bem nem aí pra ela, tá bem ignorando ela, assim, tá ligando pra ela muito. Só que tem uma coisa assim que na hora eu estranhei bastante. E depois eu entrei nos grupos, eu vi que tinha muita gente falando também disso. Porque assim, no começo do episódio ela não tava muito afim de papo com a Meredith. Só que quando ela percebeu ali que ela era médica, que ela se preocupava com as pessoas, enfim, que ela se importava com as pessoas, a coisa mudou ali quando ela percebeu que ela tinha filhos também. Então, vou falar um pouquinho do que aconteceu e depois eu vou falar sobre a teoria que eu também tô concordando um pouco com a teoria que eu vi nas redes sociais. A Paula vai conversando com ela e ela fala que ela tem filhos também. Ela começa a contar o porquê que ela foi presa. Ela fala que ela tem 2 filhos e que ela tem 2 empregos para sustentar os filhos dela. Em uma determinada noite ela não conseguiu uma babá para ficar com os filhos dela, então ela teve que deixar as crianças sozinhas. Só que o serviço dela era perto, então todos os intervalos ela ia ver as crianças. Só que em um desses intervalos, um dos filhos dela acordou, se deu conta de que estava sozinho e ligou para emergência. E quando ela chegou lá, ela meio que tentou afastar o policial e acabou agredindo ele e acabou sendo presa por conta disso. Depois que a Meredith escuta essa história, ela fica com pena dela, fica muito sentida. E no final da história, a Meredith consegue a liberdade dela ali, ela consegue sair da prisão. E ela entra em contato com a advogada dela para que ela possa conseguir a liberdade da Paula também. Só que a teoria que eu vi, e que de uma certa maneira eu concordo, foi que a Paula se aproveitou ali da questão da Meredith de ser uma boa pessoa, dela demonstrar que ela se importa muito com as pessoas, que ela tá sempre disposta a ajudar, então ela pode ter se aproveitado dela. Eu confesso que quando eu vi aquele gesto ali, ela falando que ela não agrediu o policial, que foi só uma coisa ali impensada, parecia muito com manipulação. Então, talvez a Meredith ali sem a intenção
acabou dando a liberdade ali pra uma pessoa muito perigosa. Porque a gente não sabe se ela foi sincera ali, se ela tava falando a verdade, porque eu não sei, eu fiquei meio desconfiada. Eu acho que ela pode estar mentindo. E talvez isso pode ter consequências para a própria Meredith lá na frente. No hospital ali, o Jackson tá tendo que lidar com uma das pacientes do Alex, que também faz questão de ser atendida pelo Alex. Uma paciente que ela tem sensibilidade ao sol e ela tá com várias queimaduras ali, e ele desconfia de que aquela criança possa ter provocado aquelas queimaduras, que pode não ter sido um acidente. Ele fica ali meio cismado, mas logo depois que ele faz o procedimento lá com ela, ele dá um jeito ali de conversar com ela, que ele imita o Alex. Eu achei muito legal, imitando o Alex ali pra fazer ela falar o que tinha acontecido. Ela fala que ela acabou saindo pra rua sem a roupa de proteção dela, porque ela foi correr atrás da gatinha dela, e se ela contasse aquilo ali pros pais dela, eles não iam deixar ela ficar com o gatinho. Então ela pede pra ele não falar nada, ela fala que ela vai tomar cuidado, que ela vai usar a roupa de proteção dela. E isso também, essa história também serve ali de gancho pro Jackson ajudar o DeLuca ali com aquela questão da Zola, que tá super cismada com ele, que já tinha dado fora nele e tudo. Então o DeLuca percebe que pode ter alguma coisa errada ali com a Zola, e ele vai atrás dela pra saber o que aconteceu. E tem aquele momento super fofo ali dela explicando que ela não quer esquecer o pai dela, que foi o pai dela que arrumou as asas dela, da fantasia dela, e ela não queria esquecer do Derek. Então o DeLuca fala que ninguém nunca vai esquecer do Derek. Ele conta as histórias do Derek. Foi um momento muito legal, muito fofinho dos dois. Eu acho que agora a Meredith acertou no companheiro dela, no novo amor dela, porque o DeLuca tá se encaixando ali com a família dela perfeitamente. Eu já imagino o DeLuca como padrasto ali das crianças. Eu acho muito legal a relação dele com as crianças. Então eu super apoio esse relacionamento. Eu espero que não tenha mais uma troca de casal para Meredith, mas vamos esperar pra ver. Bom, a trama do Alex nesse episódio é a seguinte: ele está tentando arrumar um investimento ali para poder melhorar o hospital. Então ele tem investidores no hospital ali. E ele tem também a Dona Jo, que está fantasiada de noiva cadáver e está tentando assustar ele a todo custo e não consegue. Muito engraçado também aquela hora que ela vai pro hospital de noiva cadáver ali, fazendo que tá ferida ali, e ele tá todo sério ali tentando resolver o problema com os investidores. Muito engraçado, gente. É engraçado isso, porque assim, no episódio passado a Jo tava destruída, ela tava muito, quase deprimida de novo, ela tava muito mal no episódio passado, e nesse ela tava tão engraçada, tava tão divertida ali, de noiva cadáver, tentando assustar todo mundo. Foi muito engraçado, porque o Alex encontra um cemitério dentro do hospital ali, embaixo da nova ala que estava sendo construída no hospital. Aí os funcionários veem a Jo lá andando toda fantasiada pelo hospital e começam a inventar a história de que o hospital é mal assombrado, que tem uma noiva que aparece lá sempre chorando pelo marido dela que morreu. É muito engraçado nesse sentido. Nossa, gente, que atrapalhada que a Jo fez, porque olha, o Alex estava todo ocupado ali tentando arrumar verba pro hospital, e aí a Jo tava lá zanzando pelo hospital de fantasma.
ela atrapalhou muito o Alex nesse episódio. E os pacientes estavam fibrilando também, não tinha ninguém morrendo. O hospital tava realmente parecendo um mal assombrado. Aí o Owen foi lá com o Alex, ver o que tava acontecendo, por que tava parecendo que os pacientes estavam fibrilando. Aí ele percebeu que o sangue que eles estavam recebendo não estava na temperatura ideal, ou seja, ninguém estava sendo assombrado por nada ali dentro do hospital. No final das contas, o Alex acabou conseguindo esse financiamento para o hospital, apesar de toda a atrapalhada da Jolie. E ela passou o episódio inteiro tentando assustar o Alex, ele não se assustava de jeito nenhum. No final do episódio, depois que ele conseguiu o financiamento lá, ele resolve comemorar indo se casar com ela de novo, porque ela já estava com o vestido de casamento, ela já estava com o vestido de noiva dela. Então ele foi se casar com ela de novo, e na hora que ela tá falando lá os votos, ela fala que ela está grávida e enfim ela consegue assustar o Alex, que foi muito engraçado porque ela falou ali na zoeira só pra assustar ele mesmo, e ela conseguiu. Foi muito engraçado aquela cena. A Jo e o Alex estavam muito engraçados nesse episódio. Bom, a Bailey nesse episódio, ela pede conselhos pra Melly ali sobre os enjoos dela, sobre as emoções dela, que ela tá querendo chorar por tudo. Eu achei muito engraçado ali a Amélia explicando pra ela, falando como ela controlar ali o choro. E a Bailey fica ali com o Tom, com o paciente do Tom. O Tom, ele tá muito chato. Assim, ele tá implicando muito com Halloween, com as fantasias, com os doces, com todo mundo. Parece que ele tá num mau humor total nesse episódio. Aí assim, gente, o que eu vou falar do Tom? O Tom tem hora que eu amo muito ele, tem hora que eu odeio muito ele. Eu odiei muito ele lá quando ele tava querendo filmar paciente ali pra ganhar dinheiro. Eu tava com muita raiva ali. Só que nesse episódio eu já voltei a amar ele, eu já voltei a gostar dele. Porque assim, depois que eles tratam lá o paciente, que já tá tudo certo, já tá todo mundo são e salvo ali, a Bailey resolve enfrentar ele e fala assim: você tá num mau humor, você não tá aceitando nada, você tá reclamando de tudo hoje, você não tem o direito de ser o Grinch do Halloween. Aí ele fala que ele gostava muito do Halloween, que ele e o filho dele gostavam muito do Halloween, que eles faziam as fantasias deles juntos e que ele gostava muito. Só que ele começa a falar da fantasia que ele ia fazer com o filho dele, e ele fala que o filho dele morreu 2 semanas antes do Halloween e ele não aguentava ver aquela fantasia, que ele sofria muito. E enfim, ele se explica pra ela, ele fala o porquê que ele não gosta do Halloween. E isso acaba fazendo ela chorar. Então, assim, por 1 minuto eu fiquei emocionada com o Tom falando sobre o filho dele, que eu achei muito bonitinho, muito legal. Que eu achei muito legal ele falando do filho dele. E no minuto seguinte eu tava rindo muito da Bailey, toda chorona lá por causa do filho do Tom. Então foi muito emocionante, foi muito engraçado ao mesmo tempo. Mas eu queria um tom mais suave. Eu queria que o tom fosse mais suave, que ele falasse mais do filho dele, porque assim, às vezes ele é muito legal, mas às vezes também ele é muito chato, assim. Então eu gosto mais do tom pai, que mostra ali os sentimentos dele, que mostra que ele não é só aquela pessoa
arrogante, horrível, que fala mal de tudo, fala mal de todo mundo. Então eu queria ver mais desse tom. Ai, no final do episódio, deixa eu falar do que eu ainda nem mencionei, mas que foi assim pra mim um dos momentos mais maravilhosos desse episódio, que foi a Amélia e o Link. Eu vou falar sempre da Amélia e o Link como a melhor coisa de Grey's Anatomy. A Amélia e o Link, eles vão pro almoço com os pais do Link, porque é o aniversário em que o Link se curou do câncer. Então os pais dele são divorciados e eles sempre se reúnem para comemorar essa data. E dessa vez ele resolve convidar a Amélia também, e para que eles possam falar da gravidez dela também. Só que quando eles chegam lá, eles descobrem que os pais dele vão se casar de novo, o que acaba causando a maior treta ali, porque o Link teve uma infância muito difícil, com os pais dele sempre brigando, sempre jogando ele de um lado pro outro. Então ele tem uma infância cheia de brigas e crises e confusões por causa dos pais dele. Então ele fica ali meio revoltado porque ele queria que aquilo ali fosse sobre ele, era um momento especial para ele, porque era o aniversário de cura do câncer dele e porque ele falaria sobre a gravidez da Amélia. E no final das contas eles estavam ali discutindo sobre a questão dos pais dele se casarem de novo. Então ele estava muito chateado daquele almoço ali ser sobre os pais dele ali. Só que a Amélia, que fala que não tem jeito para lidar com os pais, que não gosta de lidar com os pais, acaba ajudando o Link ali, apoiando ele, e acaba dando certo ali, apesar de toda a confusão, de toda a briga que deu certo. Inclusive ali no finalzinho, que ela, a própria Amélia, depois vai comemorar o aniversário de cura do câncer do Link com ele, que eu achei muito bonitinho ela apoiar ele em tudo, assim. E eu vou falar isso 1000 vezes se eu tiver que falar desses dois, que esses dois são perfeitos. O próximo episódio, o episódio 7, vai ser o episódio em que vai ser falado pro Owen sobre a gravidez da Amélia. Então, é isso, gente. Esse é o meu resumo do 6º episódio da 16ª temporada de Grey's Anatomy. E pro próximo episódio, episódio 7, temos previsões de tempestade com raios, porque o Sr. Owen Hunt vai descobrir sobre a gravidez da Amélia. É isso, gente. Se não for inscrito, se inscreve, deixa um like nesse vídeo, compartilha e deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo episódio. Será que o Owen vai dar um chilique muito grande? Porque eu acho que ele vai. Eu acho que o Owen vai levar pro pessoal. Mas vamos esperar pra ver. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. É isso, gente. Tchau. Até o próximo episódio de Grey's Anatomy.